Fala pessoal, sou Everton Junqueira aqui do Fotofácil. Bom, o que a gente vai dar uma olhada hoje aqui no Photoshop? Vamos aprender a fazer o Dodge and Burn, né, ou seja, a minha luz e sombra da imagem de um jeito que eu considero uma forma bacana e não utilizando a ferramenta que a gente conhece, que já tem aqui no Photoshop, né, que eu tenho o Dodge and Burn aqui, no qual na hora que eu seleciono eu consigo ajustar ele aqui em cima e aí consigo trabalhar a minha imagem. Bom, o que a gente vai criar um pouquinho diferente, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com a imagem que eu tenho, eu vou utilizar uma outra camada, tá? Vou desabilitar meu background, vou deixar ele como backup. Vou renomear aqui como base, tá? Ou seja, essa é a minha foto base, até porque a gente vai ter outros vídeos aí mostrando a edição que a gente vai fazer nessa imagem. Bom, legal, minha foto base, certo? Aqui eu vou criar uma camada de ajuste. Essa primeira camada, que é o Curves, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ajustar essa camada primeiro para o meu burn, ou seja, meu escuro, minha sombra. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o preto aqui e vou arrastar ele até um ponto que eu considere que fique interessante. Normalmente até o meio da curva aqui, às vezes um pouquinho menos, já fica legal, tá? Trouxe ele até aqui, bacana, tá? Vou fechar, vou vir aqui na minha máscara que ele criou e vou esconder ela, tá? Fazendo Ctrl I, escondi, beleza. Essa minha cor eu vou dar aqui, eu vou colocar como Burn, beleza. Vou criar uma outra, tá? Acima dessa daqui, outra camada de ajuste Curves. Só que agora eu vou fazer com a minha parte de luzes e vou clarear a minha imagem, ó. Também vou trazer aqui no máximo até aqui, no meio, um pouquinho menos, aqui tá legal. Fechei também, clico na máscara, Ctrl I, inverti ela, legal. Isso daqui eu vou te chamar de Dodge, certo? Eu vou colocar essas duas camadas dentro de um grupo, tá? Grupo 1. Aqui, ó. Opa, fiz errado, calma aí. Então seleciono as duas, tá? Posso dar um Shift G. Opa, Ctrl G. Aí, agora foi. Esse grupo aqui eu vou chamar de sombra e luz, tá? Bom, criei ele aqui, então na hora que eu abro eu tenho as duas opções aqui. Então, para se entender aqui um pouquinho de como vai funcionar, sempre que eu utilizar uma máscara, já que eu escondi ela aqui, na hora de revelar eu preciso usar o pincel e a cor oposta a essa máscara. Então se a máscara está preta porque está escondida, eu preciso usar o pincel com o branco e definir o fluxo e opacidade desse pincel, tá? Eu vou começar aqui com 30 de opacidade, com fluxo 10, só para a gente conseguir entender um pouquinho. Então clico aqui na camada, tenho o meu pincel aqui ajustado, quero dar uma escurecida nesse cabelo. Começo a pintar aqui o cabelo, ó. E olha como vai ficando, já com uma tonalidade diferente, ó. Tá ficando bem mais ruivo, né, do que estava antes, tá? Então, entrando aqui, tô fazendo um ajuste, tá? Um item que eu normalmente coloco é que eu ajusto sempre essas camadas, o blend aqui de luminosidade, tá? Os dois aqui, porque ajustando para luminosidade eu não tenho o risco de estourar a imagem aqui, dando ficando aquela cor estranha quando você passa demais o pincel em um lugar, tá? Então, legal. Mas eu não estou percebendo muito o efeito. Lógico, você deixou mais suave,
para poder passar várias vezes o pincel no mesmo lugar, e você vai controlando o tanto que você quer, justamente pela quantidade de vezes que você passa o pincel. Se eu vier aqui, ó, na minha base, segurar o Alt e clicar aqui, ó, olha a diferença já, ó, o cabelo original e o cabelo escurecido, entendeu? Ah, eu posso vir e retocar a parte dos olhos aqui, ó. Ah, legal. Então vou pegar aqui a parte do olho. Quero escurecer um pouquinho a sobrancelha e vou realçar um pouquinho o olho. Legal. Então, ó, só tô realçando um pouquinho aqui, tá? Vou realçar um pouquinho em cima do olho e um pouquinho embaixo, ó. Legal. Eu vou realçar um pouquinho dentro do olho. Então vou pegar aqui, ó, passando aqui, deixando um pouquinho mais preto, tá? Vou passar aqui o preto só em volta do olho. Olha como vai ficar só o contorno aqui do olho um pouquinho mais escuro, ó. Tá? Fazendo o outro também. E vou pegar o Dodge e vou passar um pouco dentro aqui, ó, pra ficar um pouquinho claro. Tá? Dá um brilho a mais. E vou passar um pouco também na parte branca do olho. Bem suave, tá? Não ficar um olho tão artificial, sendo um olho de boneca. Bom, vou voltar aqui a imagem. Dá uma olhada como que estava antes, ó, e agora. Ó, como a imagem já ganha um pouco mais de vida, né? Posso pegar aqui o Dodge ainda, passar um pouco aqui na sobrancelha. Vou baixar um pouquinho a opacidade para 20, ó, só apertar o 2 no teclado que abaixa. Aumentei um pouquinho aqui o pincel e só vou clarear um pouquinho essa área aqui do olho. Pouca coisa, só para diminuir um pouquinho esse efeito da olheira. Depois a gente vai corrigir a pele no próximo vídeo. A gente aprende mais como que pode fazer isso daí. Então só para mostrar que é possível também fazer isso só com a luz que você criou. Eu vou escurecer só um pouquinho a boca pra gente ver como é que fica. Se já ficaria uma foto interessante ou não. Legal. Então, minha imagem cheia. O que eu fiz? Escureci o cabelo, mexi um pouco nos olhos, escurecendo as sobrancelhas, mexi um pouquinho no olho para dar um realce, escureci um pouco a boca e clareei um pouco embaixo dos olhos. Só esse ajuste que não foi nenhum absurdo. E agora vendo como que estava antes, olha a minha imagem antes, depois, antes, depois, ou seja, olha a diferença que ficou apenas com alguns ajustes, tá? Então é isso daí. Dodge and Burn é um item bem simples de você criar e que, se você souber usar, clareando e escurecendo algumas áreas da imagem, você já tem um resultado bem bacana. Então no próximo vídeo a gente continua com essa imagem aqui para aprender mais alguns detalhes aí de edição. Valeu e até o próximo vídeo.